Pai do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria poder estar de volta aqui no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você se inscrever, tem um botãozinho embaixo para você se inscrever, tá bom? Tem aí também, não sei se na esquerda ou na direita, um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Também quero te dizer que nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente coloca os professores, superintendentes, alunos que abordam a lição da escola Bíblica Dominical da Betel. Tá? Se você desejar, deixa o seu nome e o seu número de WhatsApp, tá bom? Nós vamos ter o prazer de te inserir nesse grupo. Também nós temos o PDF dessa aula. Se você deseja receber no seu e-mail, escreve aí o seu e-mail por extenso. Nós vamos enviar para você. E é importante você confirmar o recebimento do nosso e-mail, tá bom? Hoje nós vamos conversar acerca aí da lição de número 12. Estamos encerrando esse trimestre, quando diz por título: o fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempo de crise. São lições maravilhosas, né? Então, estamos aí na 12ª, vamos encerrar, sem ser neste domingo, então, no outro, né? Nós vamos encerrar essa sequência de estudo e que tem enriquecido muita gente nesse tempo de crise, né? Tem abençoado muita gente nesse tempo de crise, tá bom? Só um lembrete antes da gente começar a aula aqui, é que nós, aqui do canal Ouvir pela Palavra, né? Eu, particularmente, pastor Paulinho, preparei um material para melhorar a performance das suas aulas da escola dominical. Né? É para melhorar aí a sua dinâmica, a sua performance como professor da escola bíblica dominical. Se você deseja fazer esse treinamento, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e você vai ser aí notificado e vai aí poder clicar nesse link para que você seja direcionado a essa página onde vai ter toda a explicação de como você fazer esse treinamento, tá bom? É um material que nós preparamos para abençoar professores, superintendentes da escola dominical aí no Brasil e no mundo, tá? Porque online você pode fazer aí onde você estiver. Vamos então à lição, falando que o fiel ele recebe auxílio, né, em tempo de crise. O nosso texto áureo, Salmos 34, verso 17, que diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor os livra de todas as suas angústias. A verdade aplicada diz que o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. Então o fiel, ele pode vivenciar o cuidado e a presença de Deus, mesmo sendo em dias difíceis. Nós temos 3 objetivos da lição que nós devemos alcançar ao final dessa aula. Podemos ser, por exemplo, explicar que o Senhor fecha a boca dos leões, né? Segundo, mostrar a importância de nós termos uma vida de oração, tá? Terceiro, ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Explicar que o Senhor fecha a boca dos leões, mostrar a importância de nós termos uma vida de oração. E terceiro, ressaltar que o Senhor sempre vai conceder o escape para os seus filhos. Tá certo? Muito bem. Vamos seguir aqui com a nossa lição. Vamos entrar aí. O texto áureo, aliás, o texto bíblico para a base da nossa lição está em Daniel capítulo 6, versos 4, 8, 21 e 22. É importante que você leia. É importante que você que vai estudar essa lição dê uma lida para que você tenha ideia aí do que realmente a nossa lição está abordando, tá bom? Vamos lá. Nós temos essa lição que vai dar esse enfoque, e esse enfoque vai nos mostrar, né, através dessa descrição da vida de Daniel, ou seja, da sua biografia, que nós vamos aprender que nós devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante de situações que coloquem, até mesmo se for
necessário a nossa vida em risco. Então nós precisamos manter a nossa fidelidade mesmo em situações em que a nossa existência, em que a nossa sobrevivência está em xeque, né? Está aí sendo colocado esse desafio na mesa. Daniel, ele não abriu mão da sua identidade, né? A gente sabe que ele foi levado ali para a Babilônia, mas ele preferiu permanecer como sempre foi, né? Fiel a Deus, temente ao Senhor, resguardando-se das coisas erradas. Então, nessa lição, ela vai ter o objetivo de fazer o que? Uma descrição da fidelidade do cristão a Deus em tempos de crise. E nós vamos aí ser guiados pela história de Daniel, que durante a sua vida pautou a sua confiança em Deus, mesmo que isso viesse lhe custar a sua própria vida. Daniel decide não se contaminar com o mundo, né? Não é fácil a gente fazer as escolhas assertivas, mas Daniel nos faz ver que nós precisamos fazer as escolhas corretas, as escolhas certas na nossa vida. É isso que Daniel nos mostra aqui, porque mesmo habitando numa terra muito distante e correndo até o risco de morte, Daniel decide ser fiel a Deus. Então, de acordo com as ordens do rei Nabucodonosor, todos os jovens exilados deveriam receber uma refeição especial para entrarem na presença do rei. Daniel e seus amigos, então, fazem a escolha de não se contaminar com essas iguarias do rei. A gente vê isso, que Daniel não se propõe a não se contaminar, né? Daniel capítulo 1, verso 8. Então Daniel sabia que seria essa, então, a sua escolha decisiva, ou seja, a sua melhor escolha. Então ele opta por não se contaminar. Então, por meio deste ato, eles mostraram que possuíam fé em Deus e que seriam protegidos de todo mal, mesmo em terra estranha. Então, meus amados irmãos, nós precisamos tomar decisões assertivas na nossa vida e não aceitar aí a proposta do mundo, não aceitar o que o mundo quer que nós aceitemos, os seus padrões, os seus dogmas, a sua maneira de ser, a sua maneira de proceder. Então, nós não podemos aceitar isso em nome de Jesus, né? E nós vamos ver que Daniel tinha um espírito excelente. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. E Daniel possui um caráter admirado por todos. A Igreja de Cristo necessita de homens com as características de Daniel. De nada vale uma admirável aparência se por dentro o caráter é desprezível. Homens que se descuidam da formação do caráter podem agir como Judas, que se vendeu por trocados. Os maiores problemas da humanidade advêm pelas falhas de caráter. Olha, meus irmãos, isso aqui dá pano para manga. Esse ponto dá pano para manga. Por quê? Tem muita gente desprovida de caráter no nosso meio cristão. Pessoas sem escrúpulos. Pessoas que não têm uma base, não foi criado com parâmetros sociais. Então tem pessoas que, embora sendo do contexto cristão, relativizam as coisas. Ele prega muito bem, canta muito bem, mas ele não pode passar na frente do mercado porque ele está devendo. Ele canta, ele prega, ele ora, enfim, na igreja ele faz e acontece, mas ele não é um testemunho entre a sua vizinhança, é encrenqueiro, é barraqueiro, não se dá bem nem com os vizinhos do lado. Irmãos, tem muito crente aí que pegou emprestado e não devolveu, livros, CDs, DVDs. Muita gente que pegou dinheiro emprestado e depois fez inimizade com as pessoas. Por quê? Porque não querem pagar. Não é porque não pode, porque não querem mesmo pagar. E nem
com a audácia de ir lá conversar com aquela pessoa, pedir perdão e tipo assim, olha, eu não tenho um dinheiro agora para te pagar, mas você pode aguentar mais para mim 15 dias. Da mesma forma que a pessoa teve coragem de ir lá pedir, ela tem que ter coragem de ir lá e se chegou aquele prazo marcado que ela deu de pagar e ela não pôde, ela tem que ter sinceridade de olhar no olho e dizer, olha meu irmão, infelizmente eu achei que eu ia ter dinheiro e eu não tenho. Aguenta para mim mais uma semana. Agora, tem muita falha de caráter no nosso meio. Pessoas que mexem com dinheiro da igreja, é tesoureiro de um departamento, desviam, é R$5, é R$10, caixa da igreja. Meus irmãos, então nós temos que ter cuidado, porque o caráter, ele não está ligado à espiritualidade. Muita gente confunde isso. Ah, o fulano nem é crente, né? Não é crente e é bom. Nem é crente e é bom pagador, nem é crente e ele é sincero, nem é crente e ele não deixa mau testemunho. Porque o caráter não tem a ver com o caráter não tem a ver com a religiosidade. O caráter se forma em casa. São padrões sociais e morais da sociedade. Como pode, então... Aí é um absurdo, né? O cristão, que deveria ser exemplo, né? Não ter caráter. Eu tenho pessoas da minha família, tenho conhecidos que não são cristãos. Conheço até ateus, mas que têm caráter. São homens honestos, sinceros. São pessoas dignas, pessoas que não deixam nada para trás, se relacionam bem. Então, vamos ter cuidado. Daniel manteve-se fiel a Deus. Seu caráter estava firmado de não se corromper. Então, nós vemos que Daniel era um homem notável, um homem que realmente chamava atenção pela sua forma de ser, pela sua essência. E por causa dessa escolha de não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel alcançou graça e misericórdia da parte de Deus. Daniel foi posto como governador da província da Babilônia, como também principal governador de todos os estados da Babilônia, porque ele deixou em sua vida que em sua vida atuasse um espírito excelente, que ele mostra que é possível servir a Deus mesmo em uma terra estranha, submergida no caos, submergida no pecado. Mesmo assim é possível servir a Deus. A integridade nos tempos de crise, assim como nos dias de Daniel, hoje o mundo atravessa uma crise de justiça sem precedentes, uma desintegração dos valores éticos e morais. A integridade de Daniel fez com que todos os príncipes do reino, presidentes, capitães e governadores tomassem conselho para achar alguma coisa que o condenasse, mesmo sabendo de seus planos. Daniel não abriu mão de Deus. Então, abriu uma sindicância, uma CPI. Vamos investigar a vida de Daniel. Vamos ver se ele tem alguma coisa errada. Vamos entrar lá na internet. Vamos quebrar o sigilo bancário, telefônico. Vamos ver as mensagens que ele manda aí no WhatsApp, no Facebook, como é que é a relação dele. Vamos ver o que ele acessa lá no Google, vamos ver lá o histórico dele. Meus irmãos, que Deus nos dê graça para que nós tenhamos uma igreja íntegra, né? Porque muita gente está aí perdendo a sua integridade. Daniel, mesmo sendo jovem, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e aprisionou alguns dos judeus, ele estava entre aqueles que foram levados para o exílio. Provavelmente, Daniel presenciou a sua família sendo dizimada, seu povo sendo morto e muitos dos seus sendo aprisionados. Ele teve praticamente os seus sonhos roubados. Ele teve que habitar numa terra estranha, numa língua diferente,
servir ao rei da Babilônia e conviver com um povo totalmente idólatra. Esta vida não fazia parte dos sonhos do jovem Daniel, mas fazia parte dos planos de Deus para ele. Então ele foi separado do seu povo, separado de sua família. E tem muita gente que precisa de alguma coisa, né, para se agarrar, para defender a sua falha de caráter, a sua falha de fé. Bom, pastor, eu deixei de ser fiel a Deus nos dias das ofertas por causa dessa crise, não sei o dia de amanhã. Ah, pastor, eu não estou indo na igreja por conta de... Já viu, né? Vai que eu pego o coronavírus. Tem muitas pessoas que precisam, né? Que ela sempre tem algo para se pegar como desculpa da sua falha de caráter, da sua falta de fé, da sua falha de esperança no Senhor, nas suas coisas. Então é só uma desculpa. Tem dia que está chovendo, tem dia que está calor, tem dia que está frio, tem dia que está nublado, né? Então vai ter sempre uma desculpa. Não vai terminar as desculpas. Mas a gente vê que aquela desobediência ao rei, sobre Daniel estava um decreto de morte, né? Por quê? Porque quando os amigos, né, entre aspas, eles perceberam que não tinha como enfrentar Daniel na questão social, financeira, na sua integridade moral, eles foram para o lado religioso e fizeram o rei então assinar um decreto, né, que não se fizesse mais pedido nenhum que não fosse a ele. E agora a gente vê que teve ali também um episódio acerca da revelação do sonho, quando aquela preparação dos jovens para serem apresentados ao rei, Daniel e seus companheiros enfrentam o decreto do rei determinando a morte de todos os sábios. Então o rei Nabucodonosor havia tido um sonho que o deixa muito perturbado. Então ele determina que os seus sábios deveriam contar o sonho e a sua interpretação. Diante desse desafio, os sábios apresentaram dificuldade para cumprir tal ordem. Era ingênuo achar que enganariam o grande rei. Diante da recusa do rei em ceder mais tempo para interpretação, eles admitiram a impossibilidade de interpretá-lo. Então, diante dessas palavras, o rei muito se aborreceu e ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia, o que incluía nesse quadro Daniel e seus amigos. Então, vem aí um quadro de morte. Agora, nós vemos que as escrituras nos fazem entender que Daniel foi para casa e junto com seus companheiros rogou a Deus por misericórdia para que aquele mistério do sonho fosse então desvendado. Então, Deus revela o sonho a Daniel e o que lhe garantiria a vida e até mesmo daqueles outros sábios, dos demais sábios. Diante disso, Nabucodonosor declarou que o Deus de Israel, aleluia, o Deus de Israel era o Deus dos deuses, e engrandeceu a Daniel, dando-lhe honrarias, concedendo-lhe as maiores honrarias. Agora, a inveja vem desde o começo do mundo, né? Ela moveu Caim a cometer o primeiro assassinato, e nas escrituras, diante do fato do Senhor ter atentado para seu irmão a oferta que o mesmo oferecia, enquanto que o Senhor não atentou para a sua própria. A inveja é identificada como a obra da carne, aquela tendência moral do homem que não é movida pelo Espírito. Devido à bênção do Senhor estar sobre Daniel, logo ele seria alvo de inveja. Pessoas próximas ao rei irão tramar para que ele seja morto e que os deixe livres de seus atos de justiça. Porém, a trama para matar Daniel acabou resultando em honra para o servo de Deus e para a glória do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que dá vitória. Uma pausa aqui apenas para lembrar, se você quiser fazer aí o maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil,
para melhorar a performance das aulas da sua escola bíblica dominical. É um material que eu mesmo confeccionei. Se você deseja, é só você ir aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo tem um link para você clicar e você vai ser direcionado para saber como fazer parte desse treinamento, tá bom? Vamos encerrar a parte 3 da lição, quando nós estamos falando da vaidade agora. O excesso de preocupação com a própria imagem pode trazer sérias consequências para si e para quem está próximo. Por vaidade, o rei Dário proporcionou a Daniel a maior crise da sua vida. A perspectiva de ser tratado como Deus foi por demais atraente para o rei. Então, é uma armadilha, né? É uma armadilha. A inveja é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro é, o que o outro tem, ou até mesmo pelo que o outro representa. A inveja vai gerar rancor diante de um sonho realizado, de possuir os predicados, ou talvez o atributo, ou as qualidades daquela outra pessoa. Este sentimento dominava os corações de todos os príncipes, prefeitos, presidentes, governadores, sátrapas lá da Babilônia, em relação ao pensamento de um rei construir Daniel sobre todo o reino. Então, isso causou neles inveja. Sabedores que Daniel era possuidor de espírito excelente, esses homens, então, movidos pela inveja, tramam uma conspiração para prejudicar o homem de Deus, Daniel. Então eles começaram a observar cada passo de Daniel na esperança de encontrar algo que talvez fosse um ato de desonra para que ficasse maculado o seu caráter, mesmo invejado. Daniel seguiu motivado em seus propósitos com Deus. Ah, meus irmãos, a gente não pode ser como aquele ditado, né? Ser como piolho de andar pela cabeça dos outros. Você tem que ser o que é, independente se você está sendo invejado, se você não está, se você está sendo aceito, se você está sendo rejeitado. Permaneça sendo quem você é. Mantenha-se equilibrado diante das pressões, das aflições que vêm por sobre você. Porque Daniel mantinha um relacionamento diário com Deus, e ele não se abala diante disso. Os adversários de Daniel não conseguiram encontrar falta alguma nele, porque ele possuía um caráter irretocável. Daniel era um homem sincero e leal com seus princípios, um homem de muita fé, pois ele cria em Deus acima de tudo e todos. Só existia uma forma de acusar Daniel: na sua devoção a Deus. Então esses homens propõem ao rei Dário que ele edite um decreto no qual que durante 30 dias ninguém poderia interceder a nenhum Deus senão ao próprio rei. Ainda nos dias de hoje, muitas leis são decretadas para prejudicar a igreja do Senhor. Mas assim como Daniel, o Senhor está conosco e iremos prevalecer diante dos inimigos do povo de Deus. Nós vamos prevalecer. Levante quem quiser se levantar, né? Porque na nossa intimidade com Deus nós vamos permanecer fiéis a Deus. Agora, nós percebemos a companhia de Deus na hora da crise. Então, por causa dessa devoção a Deus, Daniel foi acusado de alta traição ao rei. Mesmo após o decreto real dizendo que só poderia fazer petição ao rei Dário, o caso fosse achado em falta, seria lançado na cova dos leões. Ainda assim, Daniel não abriu mão de orar a Deus. Ao perceber a injustiça de seu decreto, o rei Dário ficou impossibilitado de ajudar Daniel neste momento. Haja vista que no Império Medo-Persa, quando uma lei era aprovada, nem mesmo o rei tinha poderes para revogá-la. Então, o rei autoriza que Daniel seja lançado na cova dos leões. Parece que é um triste fim, né? Para alguém que é fiel a Deus, para alguém que mantém a fidelidade. Só parece, porque o fim não está nisso. Nós sabemos como é que foi esse desfecho. Enquanto todo mundo estava lá comemorando, né? Que agora nós vencemos, agora
a gente tirou de cena esse moço agora, né? E a gente está abalado com tudo isso. Não se abalou. Estava lá o pessoal comemorando, achando que tinham vencido Daniel, mas Deus estava intervindo, porque pela manhã cedo o rei grita a Daniel que respondesse prontamente que Deus havia achado inocência nele e enviado o seu anjo para fechar as bocas dos leões. Então Daniel responde: rei, estou aqui, nenhum mal me aconteceu. Então essa experiência vivida por Daniel vai tipificar crises que atravessamos nessa vida. Verdadeiras covas a fim de nos parar. Contudo, em Deus nós vamos aprender como sobreviver às crises da caminhada cristã. Então, na hora da crise, Deus envia a sua companhia. Agora, aqueles homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênçãos para torná-lo maior, para promovê-lo. Então, verdadeiramente, a história de Daniel nos adverte que, em meio às crises, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena manter a nossa fidelidade, a nossa comunhão com Deus, acima de qualquer coisa e de qualquer suspeita. Porque nós servimos a um Deus que é vivo, poderoso e santo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Lembrando que se você quiser fazer o treinamento para professores, aqui na descrição do vídeo tem um link para você fazer o treinamento da Escola Dominical. É só clicar nesse link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não esqueça aí de compartilhar os nossos vídeos. Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, deixa o seu WhatsApp. Quer receber o e-mail, deixa o e-mail para eu te mandar o PDF da aula, tá bom? Quer também ser aí o nosso parceiro, né? Faça esse curso e vai nos ajudar aqui a manter o canal, tá bom? Beijo no seu coração. Que Deus em Cristo abençoe. E nós nos vemos aqui na lição de número 13 para nós encerrarmos esse trimestre maravilhoso. Forte abraço. Deus te abençoe e até.